Saudações e bem-vindo. No passado recente, a Assembleia da República aprovou por consenso a revisão da Lei número 7/2019, que extingue o Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado nas províncias. E a grande questão que se levanta na sequência deste novo desenvolvimento em relação ao processo da descentralização no país é: o que é que muda com esta revisão da legislação tanto pertinente? Uma questão sobre a qual vamos poder conversar nos próximos minutos, e para isso convidamos a doutora Cândida Moiane Zontes, ela que é do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e lida de forma direta com estas matérias. Doutora, bem-vinda uma vez mais aqui ao nosso canal. O que é que muda com esta aprovação recente do Parlamento moçambicano em relação à legislação que rege o processo da descentralização em Moçambique? Primeiro saudar a quem nos acompanha e referir que esta é uma oportunidade soberana para nós nos debruçarmos sobre a questão da descentralização no país, trazendo elementos que nos permitem partilhar com a sociedade em geral quais são os progressos, quais são os avanços e os desafios relacionados ao processo de descentralização. A questão que Boaventura nos coloca tem a ver com quais são as mudanças, mas talvez fazer um recuo rápido para se perceber o que é que está a ser mudado. E para isso eu recuaria, assim, fazendo uma retrospectiva sobre o espírito da inclusão, consulta e participação que já vem desde a fase praticamente pós-independência, só que num formato que se conformava mais com aquilo que era o regime em vigor no momento, que era mais de consultação às aldeias. Depois tivemos as assembleias do povo e foram evoluindo, e nesses fóruns foi se desenvolvendo alguma maneira de estar em que se perguntava às comunidades qual era o pensamento, como é que achavam que deviam participar no processo de tomada de decisão. Este assunto evolui e é marcado por uma pequena alteração em que começa a ser um pouco mais formal. Depois da assinatura do Acordo de Paz, nós começamos a ter um sistema multipartidário e acontece já no formato clássico a revisão da Constituição de 96. Portanto, o quadro anterior que descreveu aqui é referente ao período em que o país era regido por um regime monopartidário. Por isso é que tínhamos as Assembleias Populares, desde o nível local até ia subindo até a Assembleia Nacional. Então, nesta fase, já após a assinatura do Acordo Geral de Paz com a implementação do multipartidarismo, nós temos aquela grande revisão da Constituição que traz o poder local em 96, e na sequência disso foi aprovado o quadro geral sobre as autarquias locais e aconteceram as primeiras eleições em 98, começando de 33 autarquias na altura. Mas com a implementação do princípio do gradualismo, hoje nós contamos com 65 autarquias no país. Entretanto, como o quadro de participação ainda sentisse que era preciso ser consolidado, nós temos uma evolução em 2003, quando é aprovado a famosa Lei dos Órgãos Locais do Estado. É preciso perceber que Moçambique adotou uma base híbrida nesta questão da descentralização, em que anda lado a lado, por um lado, os órgãos descentralizados, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas, por outro lado, nós temos aquilo que se chama de órgãos locais do Estado. A representação do Estado ainda permanece e ela caminha. Só para ver, nós temos 154 distritos, com órgãos locais do Estado nos distritos, e dentro destes distritos nós temos as 65 autarquias que eu me referi, que têm uma maneira de gestão territorial com a sua autonomia que se configura naquilo que é o processo de descentralização. Por isso, há de ouvir com alguma regularidade falando-se da descentralização e desconcentração. No âmbito da desconcentração, o fluxo do poder e na tomada de decisão nós temos acompanhado com a própria delegação de competências,
para órgãos de nível local, que representam o Estado, poderem tomar decisões que permitem resolver atempadamente as questões das populações, muito mais perto. E digamos que pode ser assumido como um processo que caminha para a descentralização. É nesse espírito que em 2007 surgem as Assembleias Provinciais. As Assembleias Provinciais já vinham mesmo antes da revisão de 2018, só que tinham uma configuração de órgão local do Estado. Elas eram eleitas juntamente com as eleições gerais, sempre houve eleições das províncias, das Assembleias Provinciais, mas não tinham as competências que ganharam em 2018, que passaram a ter a autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Então, em 2018 acontece esta mudança, em que passamos a ter uma reconfiguração naquilo que é a organização e funcionamento dos órgãos do Estado ao nível local. Este exercício de 2018 criou aquilo que chamamos de órgãos de governação descentralizada provincial e distrital. É preciso dizer isso, só que os órgãos distritais não foram implementados imediatamente. A Constituição indicava que seriam implementados em 2024. Acontece, porém, que os acontecimentos que foram aparecendo neste período ditaram uma revisitação pontual à Constituição, que retirou esta disposição, adiando para um momento oportuno, que acredito que o processo vai ditar quando é que é. Neste espírito, inicia a implementação destes órgãos. Refira-se que a implementação dos órgãos de governação descentralizada provincial vem se juntar às autarquias que já existiam. Então, os órgãos de governação descentralizada provincial e as autarquias, por um lado, em conjunto, constituem aquilo que a Constituição convencionou chamar de entidades descentralizadas. Mas, mais do que isso, a própria Constituição revista em 2018 traz aqui uma figura de representação do Estado nas entidades descentralizadas. Portanto, nós temos também, em conjunto, a representação do Estado, o representante do Estado ao nível das entidades descentralizadas. Tanto que temos nas províncias o representante do Estado. Então, em 2020, após as eleições de 2019, estes órgãos novos criados com base na revisão de 2018 entram em implementação. Diga-se que para poder iniciar esta implementação foi necessário aprovar um conjunto de normas que se convencionou chamar de pacote de descentralização. É constituído por várias leis, regulamentos, decretos e outro tipo de normas que permitiram, orientaram aos órgãos a nível local a se posicionar no sentido de cumprir o atual espírito. Então, logo depois do início do funcionamento destes novos órgãos que se juntaram aos que já vinham anteriormente, começa-se a detectar algumas inconsistências, alguns conflitos positivos e negativos de competências entre estes órgãos, com algum destaque para o nível provincial, porque se olharmos para as autarquias, elas já têm um nível de consolidação que a cada dia que passa se mostra cada vez mais claro o âmbito e os desafios que elas enfrentam e, por que não, até as soluções. A senhora diretora tem exemplo concreto de algum tipo de conflitos? Exatamente. Foram identificados alguns conflitos e nós gostaríamos de citar aqui o relacionado com a existência de 2 órgãos executivos ao nível da província. Nós, neste momento, agora já revisto e aprovado, só que ainda não iniciou a implementação, conforme a própria lei dita, e a sua entrada em vigor será 90 dias após a promulgação. Estamos expectantes que nos próximos dias seja promulgada as 2 leis que foram revistas. Então, destas inconsistências, podemos citar esta questão de duplicação
de estruturas administrativas ao nível da província. Nós, na província, agora temos o Conselho Executivo Provincial, que é uma espécie de estrutura administrativa para a operacionalização da governação descentralizada provincial, mas, em simultâneo, nós temos o Conselho de Serviços de Representação do Estado. O que é que integra o Conselho de Serviços de Representação? São os tais serviços que, no início desta nossa conversa, já fez referência nos tempos, e também faz parte deste Conselho o próprio Secretário de Estado, e o Secretário de Estado tem um gabinete que tem um diretor, que é quem toma conta dos assuntos, que também faz parte, ele praticamente é o chair daquela equipa do Secretário de Estado. Então, a convivência entre estas duas partes começou a ser conflituosa na medida em que nós temos um exemplo, por exemplo, nós temos o Serviço Provincial de Saúde, temos também a Direção Provincial de Saúde. Para além dos próprios implementadores, que são os próprios funcionários agentes do Estado, que têm que operacionalizar as políticas, programas, projetos e outro tipo de instrumentos relacionados com a ação destes órgãos, o próprio cidadão, em algum momento, via-se um pouco confuso sobre em qual dos serviços. E mais caricato é que, às vezes, até algumas províncias, essas instituições até são próximas. Para não dizer que, no outro caso, até pode funcionar em andares diferentes. Portanto, partilhando mesmo, praticamente a mesma casa, o mesmo edifício. Pois é. E fazendo a mesma coisa, quase. Esse é que estava o desafio. Não se foi muito feliz na distinção entre aonde é que um termina e aonde é que o outro começa. É ali onde falamos dos conflitos. Porque a lei-mãe estabelece as atribuições, mas as competências, no sentido de definir até que nível vai um órgão, até que nível começa o outro, é aí onde o processo tem que sofrer aperfeiçoamento, e esta revisão vem mesmo ajudar a fazer isso. Então, esta era uma das questões. E por causa disso, desta duplicação de estruturas, também tinha impacto naquilo que era a estrutura de custos. Porque nós temos, logo à partida, temos que ter aquilo que são as despesas de funcionamento de um órgão, e inclui aí as remunerações com o pessoal que está afeto a estas estruturas, inclui despesas de serviços, de bens que são necessários para uma instituição qualquer funcionar. Então, temos duas instituições vocacionadas para uma determinada área, que é a FIC. Também temos duas estruturas com custos. Na fundamentação desta legislação que acaba de ser aprovada, foi trazido um número que aponta para casa de 1,2 mil milhões de meticais, que é aquilo que se diz que se vai poupar com esta revisão da legislação. Tendo em conta que este sistema vigorou por cerca de 7 anos, estamos a falar de algo como pouco mais de 8 mil milhões de meticais. Matematicamente falando, creio que é por aí mesmo. Significa que pode pegar por defeito até. Ah, sim. É por isso que está a se melhorar. Se estivesse bom, naturalmente, talvez não justificasse. Outro tipo de conflitos? A outra questão que vale a pena sublinhar e partilhar é que, até a este momento, os órgãos de governação descentralizada ainda não têm um quadro fiscal específico que permita ela operacionalizar em pleno aquilo que é a sua autonomia financeira. Se olharmos para as autarquias, que são também entidades descentralizadas, elas têm aquilo que chamam de código tributário. É um conjunto de impostos específicos que elas coletam, elas utilizam. É um conjunto de taxas que elas coletam, aquilo que constitui, que chamam de receitas próprias. Naturalmente, o Estado não deixa de transferir algum valor que se junta àquilo que são as receitas que elas coletam por competência que têm e depois organizam a utilização destes recursos, mesmo até com serviços específicos que prestam. Enquanto que os órgãos de governação descentralizada provincial, que têm uma natureza idêntica do ponto de vista jurídico, que têm esta autonomia financeira, ainda não têm esse quadro definido. Sentido de exatamente quais são os seus respectivos impostos, quais são as suas receitas específicas que constituem aquilo que é a receita própria. Então, isto também não ajudou a se concretizar aquilo que é o espírito subjacente à criação destes órgãos. Então, é um TPC que nós estamos a fazer. Outro assunto não menos importante
que vale a pena citar aqui tem a ver com a atualização do quadro normativo dos setores. Eu lhe dou um exemplo. Se a lei do pacote da descentralização definiu, por exemplo, uma determinada competência para o governador de província, que é um dos órgãos descentralizados, poderão existir leis, por exemplo, a lei de terra pode ser um exemplo, a lei do ordenamento territorial, que vinha naquele regime anterior em que o governador era representante do Estado. Até a nova reforma da Constituição, o governador representava o Estado, representava o governo, não era eleito, era apontado. Então, ele tinha um papel de extensão daquilo que é a máquina do Estado naquele nível. E havia um conjunto de competências que lhe era conferido nessa qualidade. Então, se nós olhássemos, por exemplo, para a lei de terras, a questão da atribuição de direito de uso e aproveitamento de terra, era definido uma determinada dimensão para aquele governador que representa o Estado, que não é o mesmo de hoje. Mas aquela lei, se perceber, está a ser revista agora. Então, se acontecesse uma petição por parte de um cidadão ou de uma organização, colocava essa questão, aquele governador decide ou não? Porque ele não é aquele governador pelo qual a lei foi feita. Será que é competência do representante do Estado? Então, criava esta situação. Pode imaginar, até conseguir se encontrar um consenso que não ferisse a lei, mas que a lei, porque não estava ajustada à Constituição, não ajudava. Pode imaginar só o tempo, por exemplo, que o cidadão levava. E dependendo daquilo que era a maneira de estar de cada ator envolvido, podia encontrar, por exemplo, um governador, um representante do Estado que tem uma maneira de lidar com a lei muito rigorosa, muito cautelosa. Podia encontrar um bocado mais arrojado que podia avançar, sem medida. Então, aqui ficava-se uma situação indefinida. Então, isto acontece um pouco em cada um dos setores. Trazíamos leis, nós temos, por exemplo, agora, neste ano foi aprovada a Lei do Sistema Nacional de Saúde. A Lei do Sistema Nacional veio definir subsistemas do Sistema Nacional de Saúde. E quando olhamos para aquilo que são os subsistemas, ela não faz uma ligação direta, por exemplo, quando a Constituição diz que a atribuição do órgão de governação descentralizada é no âmbito de saúde primária. Então, não se conseguia dimensionar, afinal, até onde vai esta saúde primária. Será que é um tipo de posto, um tipo de unidade sanitária, de classificação YZ? Esse processo todo é o que está a acontecer agora, enquanto aquilo já vinha desde 2020, começamos a implementar. Então, estas situações dificultam um bocadinho o processo da implementação daquilo que são as competências que foram entregues, foram transferidas para aqueles órgãos. Então, estes são alguns aspectos que ditaram que, com a decisão tomada pelo chefe do Estado, na sua tomada de posse, ficou claro que o comando devia prosseguir, embora já tinha se vindo, felizmente, o processo de revisão das leis praticamente já estava numa fase bem avançada e ganha ímpeto com o comando estabelecido na tomada de posse do chefe do Estado, que era preciso revisitar no sentido de reservar a competência de representação do Estado e competências exclusivas de soberania para o secretário de Estado, mantendo o governador com competências executivas. E aparentemente o governador, por ter sido eleito, é a figura que tem toda a legitimidade para dirigir uma província, em detrimento do secretário de Estado, que é por indicação do chefe do Estado. Disse aparentemente. Aparentemente, na verdade, no fundo, governar é para a população. E, de fato, se governar é para a população, a figura do governador está próxima da população. Naturalmente ganha essa legitimidade, porque é a ele que se cobra. E com esta reforma podemos chegar à conclusão que o maior ganhador é a população apenas, ou há outros ganhos que podem ser trazidos aqui para esta conversa? Em primazia, a população, mas já há aqui dois viés que se comunicam em si, porque se melhorarmos aquilo que é a estrutura governativa, a estrutura administrativa do aparelho do Estado naquele nível, para poder melhor prestar serviço, então há aqui um ganho que, de fato, temos que olhar para o cidadão em primazia, porque o Estado existe,
A administração pública existe para satisfazer as necessidades coletivas e individuais da sociedade. Então, este é o ganhador. Mas o Estado em si também ganha, porque já há pouco tempo falou de poupar recursos, já há pouco tempo, conforme vamos dissertar ainda nesta conversa, há alguns aspectos que vão mudar, que vão ajudar a uma melhor forma de estar para prestar o serviço. Qual vai ser o destino a ser dado àqueles que serviam ao secretário de Estado na província, incluindo o devido patrimônio? Talvez Vão para os da rua? Sim, sim. Talvez antes de chegarmos aí, sublinhar algumas das mudanças que vale a pena partilhar com Por aqueles que favor. nos assistem. A primeira é esta que já tinha feito referência, que é extinção daqueles, são 8 serviços que serão extintos. A segunda tem a ver com a clarificação desta função de supervisão e superintendência que é dada ao secretário de Estado para acompanhar aquilo que é o funcionamento dos serviços do Estado na província. Conforme eu disse no início, nós temos os órgãos descentralizados, mas temos os serviços do Estado que não estão descentralizados, áreas não, pelas quais o secretário de Estado deve garantir, como representante do Estado, que aqueles serviços estejam, de fato, ao serviço para os quais eles foram constituídos. Isto não caberia também ao governador provincial? Não caberia, porque ele é um órgão Nos termos de lei? Sim, nos termos de lei da Constituição. A Constituição é clara nesse aspecto. Mas abre espaço para que haja uma articulação, de forma a haver uma atuação harmonizada das partes. Aquilo que, por exemplo, o Serviço de Imigração faz, não é competência do governador. Então, o Serviço de Estado tem que estar lá para performar aquelas áreas que não foram descentralizadas. Então, são estes serviços que o secretário de Estado garante, o secretário de Estado tem que fazer a sua supervisão e acompanhamento. Há decisões, por exemplo, ao nível do Conselho de Ministros, que recaem sobre estes serviços que devem ser garantidos a sua execução. Enquanto isso, o governador faz aquilo que são as competências que lhe são atribuídas, que no fim do dia elas se complementam para ter uma situação completa de prestação de serviço. Então, esta função de supervisão, superintendência, que no atual quadro não estava muito claro como é que se faz, a revisão da lei já traz como é que ele faz esta supervisão. Para maior poupança de recursos ainda, a Constituição é assim tão inflexível que não poderá permitir alguma alteração visando transferir a totalidade das atribuições, neste momento, tanto do secretário de Estado, para tudo se centralizar na figura do governador provincial, pensando na Constituição. Há um processo que está a acontecer aí do diálogo nacional, inclusive. Talvez vamos chegar lá. E são esses processos revolucionários que às vezes ditam mudança de modelo, mudança. Nós temos, por exemplo, o modelo, por exemplo, de Estados federados, modelos. A questão da autonomia é relativa. Então, se um dia o país chegar a essa conclusão de que a nossa maneira de estar tem que ser essa, naturalmente vai ser implementado nesses termos. De modo que eu acredito que com o crescimento, talvez vamos caminhar para aí ou não, depende. Então, falava das mudanças que aconteceram. A terceira mudança que vale a pena fazer referência é a clarificação das competências do governador de província. Aquela confusão que existe hoje em que nós temos 2 decretos que descrevem as competências, que se alguém pegar, ler, pode fazer confusão, deixa de existir, na medida em que já aparece na própria lei. Se olharmos para o artigo 276 da Constituição, ela já refere que as competências serão definidas por lei, no âmbito daquelas atribuições. Então, este exercício que foi feito agora deu cobro a este comando constitucional no sentido de clarificar em 15 áreas de atuação quais são as competências específicas do governador de província. Uma outra alteração que vale a pena socializar tem a ver com o fato de que o ministro que superintende a área da administração local hoje, ele tem a competência de indicar os titulares de cargos governativos, todos os titulares ao nível da província. É o ministro que superintende a administração local que nomeia, por exemplo, o diretor do serviço provincial, estes que estão a ser extintos, é sob coordenação naturalmente com os setores,
É este ministro que nomeia os administradores distritais, é o ministro que nomeia os chefes de posto administrativo, é o ministro que nomeia os chefes de localidade, é este ministro que nomeia os secretários permanentes distritais, que andam à volta de 600 e tal, é o ministro que nomeia os diretores de serviços distritais. Então, aquilo é um pacote que não acaba. E este processo todo é um processo que acaba tornando moroso quando se é indicado, por exemplo, alguém para ocupar um destes cargos. Há todo aquele processo burocrático, que depois vai parar o tribunal e voltar. Então, este processo torna-se um pouco pesado para o ministro. Então, esta lei já traz uma disposição em que abre espaço para o ministro delegar o secretário de Estado a nomeação de parte destes dirigentes e atribuir algumas competências diretamente para o secretário de Estado fazer. Então, esta é uma alteração que vai ajudar a trazer um espírito um pouco mais arrojado, uma motivação maior por parte daquela equipa, atendendo que estando próximo à competência de nomear, vai ser mais fácil, em vez de um processo que tem que ser tramitado a partir da localidade até o nível central, para depois voltar para a localidade. Estando na província, está próximo. Outra alteração que é importante socializar tem a ver com a relação entre o governo do distrito, que é liderado pelo administrador do distrito, e o órgão de governação centralizada provincial. É o seguinte: nós estamos a viver uma realidade sui generis em que temos um órgão de governação descentralizada provincial, porque não houve aquelas eleições de 2024 no distrito. Nós temos um governador que tem competências, cuja a materialização acontece no distrito. Se perceber. Como é que está a organização administrativa territorial do nosso país? Nós temos, por exemplo, uma província como Zambésia. A província da Zambésia é constituída por 22 distritos. Então, a ação governativa de um governador da província de Zambésia acontece dentro do território dos 22 distritos. Mas aqueles distritos são órgãos locais do Estado. Tem, por exemplo, um administrador que representa a autoridade central, representa o presidente da República, representa o governo central, representa o Estado. Mas aquele governador tem competências, por exemplo, na área de saúde, na área da mulher, na área da criança, que têm que ser executadas no distrito. Está a ver? Logo, a lei que foi revista traz aqui um cenário que permite dar autoridade ao governador de província para realizar as suas atividades com a participação do governo do distrito. Antes, o distrito podia questionar. Por exemplo, um membro da Assembleia Provincial tem que fiscalizar a implementação do plano de atividade daquele órgão descentralizado. Aquele plano de atividade que ele aprovou, que o governador fez aprovar. Para ele fiscalizar, é no distrito. Um cenário, talvez, que teria acontecido, que seria pior, seria, por exemplo, o governador do distrito entender criar uma delegação dele, o governador de província, criar uma delegação dele paralela ao governo do distrito para implementar seus assuntos, porque o governo não se subordina ao governador. Então, esta lei traz aqui uma disposição que já abre espaço para que o governo do distrito, liderado pelo administrador, participe no processo da ação da governação descentralizada, na medida em que boa parte das competências deste órgão centralizado acontecem lá. Então, ele já faz parte, terá que fazer parte do processo da planificação, depois vai ser orçamentado, depois vai ser executado, aí a Assembleia Provincial já pode vir. Ele tem um plano no distrito que diz que as atividades YGHZ são do Estado. Então, ele lida com o plano econômico, social e orçamento do Estado para realizar aquelas atividades, que são da competência dos órgãos do Estado. Mas, do mesmo pacote, ele vai ter um capítulo que diz as atividades ABC são do governador.
Então, ele vai ter no seu pacote do instrumento de planificação quais são as ações que pertencem à parte não descentralizada, quais são as ações que pertencem à parte centralizada, quais são os recursos para este, quais são, de modo que a máquina operativa seja a mesma, para não criar aquela situação de duplicidade, uma vez que o distrito ainda continua órgão do Estado dentro de uma área que temos um governador de âmbito provincial. Então, esta lei traz elementos que viabilizam, depois da sua regulamentação, esta relação em que o distrito passa a ter uma espécie de dupla, uma ambivalência de subordinação do ponto de vista da execução dos planos e orçamento. Esta é uma mudança que também vale a pena sublinhar neste contexto. Voltando às vacas frias, como se costuma dizer, qual vai ser o destino a ser dado aos funcionários que serviam ao secretário de Estado, incluindo o património? A lei estabelece, a lei aprovada, 90 dias desde a promulgação para a entrada em vigor. O que vai acontecer durante este período? Serão criadas condições para que, cumpridos os dias para entrar em vigor, já haja um ambiente favorável à operacionalização da governação nestes termos. E uma das questões que está prevista acontecer neste período é a regulamentação das leis, os decretos que operacionalizam as leis que foram aprovadas. Porque nem toda a disposição sobre o está consta de uma lei. Os decretos aparecem, as normas setoriais aparecem, que vão já dando um procedimento mais operativo, mais claro de como é que deve ser implementado. Então, esta regulamentação vai acontecer, é um processo que já iniciamos, vai acontecer o processo de reafetação dos recursos humanos, patrimoniais, materiais destes serviços que foram extintos. Nós temos recursos humanos em primazia que estão afetos aos outros serviços que vão deixar de existir. Para o efeito, está a ser definida uma metodologia que vai orientar a uma equipa que deve começar desde o nível central até ao nível provincial e, quiçá, havendo necessidade distrital, para poder proceder com esta questão da divisão, esta questão da reafetação dos recursos. Por exemplo, recursos humanos que estavam a distrito ou que estão a distrito neste momento ao Serviço Provincial de Infraestruturas. No Serviço Provincial de Infraestruturas, nós temos competências relacionadas, por exemplo, com o setor de recursos minerais e energia. Lá dentro há uma divisão, um departamento, uma repartição que trata de matérias sobre este setor no nível da província. Vai deixar de existir. Nós temos lá uma divisão que trata de matérias relacionadas, por exemplo, com as questões das obras públicas, que são da competência não descentralizada. Isto vai deixar de existir. Então, o que tem que acontecer? O setor, quando falo setor, no nível ministerial, é preciso revisitar a si próprio, por dentro da sua orgânica de funcionamento, para perceber, arrolar quais são estas competências e passam a ser executadas aonde? Será que vão ser executadas diretamente pelo órgão central? Será que poderão ser executadas, por exemplo, pelas instituições tuteladas, como é o caso dos institutos públicos, aquilo que é conhecido por delegações? Por exemplo, há várias delegações. A delegação, por exemplo, o Fundo de Estradas, que agora foi juntado com a ANE. Há, por exemplo, delegação de Minas, há várias instituições. Essas instituições são do nível central, praticamente vinculadas ao setor. Então, pode-se analisar, será que estas funções passam a ser realizadas ali? Será que estas funções podem ser realizadas no distrito? Se sim, se não, são estas avaliações que serão feitas. Por outro lado, parte daquelas competências que estavam a ser executadas pelo serviço distrital passaram para o órgão descentralizado. Uma boa parte. Por isso é que houve aquela clarificação de competências. Então, o que vai acontecer? É que os recursos que estavam afetos a estas funções vão seguir o destino que elas terão. Então,
uma parte destes recursos vai ser reafetada no órgão descentralizado, já vou falar das direções provinciais, que é o órgão executivo do governador. Outra parte poderá ser afetada ao nível destas delegações que representam o setor, quiçá, talvez num e no outro caso, até pode passar para o próprio órgão central, seja ele recurso humano, por aí fora. E outra parte, talvez até pode vir para no distrito. Então, a metodologia que estamos a definir, os critérios, vão dar orientação nesse sentido, no sentido do mapeamento que está a ser feito, para onde deve ser afetado um determinado recurso para permitir que aquela função que foi transferida para um ponto seja realizada, pelo menos no ponto em que já vinha sendo realizada, para não sair prejudicado. Não há o risco de se passar a ter, com esta reforma, passar-se a ter uma espécie de mão de obra ociosa, sem ocupação? Não. Se prestar atenção, o Estado já vem com grandes restrições da admissão de pessoal. Hoje, se olharmos para aquilo que são as necessidades do pessoal das instituições públicas, está muito aquém daquilo que é o desejado. Então, olhando só por aí, já justifica que não venha a haver mão de obra ociosa. Por outro lado, não se pretende prejudicar nenhum funcionário e agente do Estado que hoje estava afeto aos serviços. Por isso é que todos serão reorientados para um determinado ponto, respeitando em primazia a realização das mesmas funções que vinham desempenhando, de modo que possa realizar no lugar certo que a própria lei traz com esta revisão. Doutor, Recursos patrimoniais, idem, serão vistos dessa forma também. Recursos de materiais, viaturas, mesa, cadeira, tudo isso vai ser visto nesses termos. doutora Cândida, afinal, para quem está na Machamba, o que é esta coisa de descentralização? Descentralização, no pensamento moçambicano, e a Constituição é clara, tem 3 grandes objetivos: viabilizar a participação do cidadão, das populações, na resolução dos seus problemas ali, no local onde ele está. Por isso temos o princípio da subsidiariedade, justamente que permite arrastar o poder de tomada de decisão para junto de quem é beneficiário. O primeiro objetivo da descentralização é isso. Qualquer modelo que venha a se implementar deve caminhar para um contexto em que seja criado um ambiente administrativo que permite que o cidadão que mora, por exemplo, no bairro Y, no H, é parte das decisões que influenciam a sua vida. Outra coisa que a descentralização persegue como objetivo é promover o desenvolvimento local. O desenvolvimento local é o que? É melhorar as condições de vida dos cidadãos, as condições de vida da população, através da prestação de melhores serviços ao cidadão. E, por fim, garantir um aprofundamento e consolidação da democracia num contexto em que o Estado é unitário, que é o regime adotado pelo nosso país. Quando falamos da descentralização, espera-se que se alcance estas metas. Se ainda não chegamos lá, todo este movimento deve nos conduzir para aí. Eu gostava de sugerir que a doutora falasse como se estivesse diante de uma vendedora. E ele faz a seguinte questão: afinal, o que é que muda na minha vida com esta coisa da descentralização? Uma vendedora. Se eu falar com uma vendedora que vive numa autarquia, é mais fácil porque ela já percebe que tem que discutir no mercado, no ponto onde vende, ela paga taxas, tem que exigir que ali onde ela paga taxas esteja limpo, esteja em condições de vender, para poder realizar o seu trabalho num contexto com um ambiente que permite que o seu negócio ande, por exemplo, já que fala de vendedor. E tem que perceber por que tem que pagar, por exemplo, aquela tarifa diária. Ele tem que ser explicado pelo gestor local. Nesse caso pode ser o presidente do município. Se for um nível de governador, vai ser pelo governador que olha, esta taxa que você está a pagar serve para A, B, C, D, Y. Entretanto, o orçamento que eu tenho, por isso que ele tem que publicitar uma parte dos seus atos administrativos, que é para o cidadão acompanhar. Isso faz parte do processo participativo. Este cidadão é representado pelo membro das assembleias provinciais, assembleias autárquicas, não sei quanto.
Então, há aqui um exercício de cidadania que vem justamente dar corpo a esta questão que faz pergunta. Então, o que eu lhe explicaria é isso. Você tem direito de levantar o braço, exigir que te seja prestado o serviço YGH, porque você é um cidadão que participa, paga os impostos, está a viver nesta zona que alguém tem que fazer limpeza, alguém tem que pôr lâmpada, alguém tem que pôr água, por aí fora. E aquele cidadão que também é vendedor ou vendedora, portanto, que não vive numa autarquia. Exato. Que não vive numa Também autarquia. coloca a mesma questão, porque a descentralização é abrangente. Exato. Esse vai olhar para a unidade de governação que está próxima dele. É aí onde entra aquilo que eu estava a explicar em relação à relação entre o governo do distrito, por exemplo, e o governador. Se o governador, no seu plano de atividades e orçamento anual, está previsto para, por exemplo, construir um furo de abastecimento de água potável para 500 pessoas no distrito Y, aquele cidadão que vive naquele distrito, naquele bairro, naquela povoação, naquela localidade, está em condições de exigir ao governador que ele elegeu para assegurar que aquele furo de água de fato aconteceu em seu benefício e da sua família. Então, o exercício de participação está aí, o exercício da prestação de serviço está aí, na medida em que ele é obrigado a construir aquele posto porque tem recursos que aprovou na sua Assembleia Provincial, onde está o meu representante, como eu, cidadão moçambicano, Cândida, por exemplo. Vamos ser pragmáticos, senhora diretora. A descentralização em Moçambique hoje é um sucesso, está a meio caminho, ou simplesmente falhou com toda esta revolução que do nada acaba aparecendo, para rearrumar a casa? Não podemos dizer que falhou. Aliás, as pessoas são livres de dizer o que dizem. A apreciação é um pouco subjetiva. Mas é um sucesso. Se prestar atenção à minha intervenção no início, eu fui falando de forma progressiva. Por exemplo, se eu digo que ontem tínhamos 33 autarquias, hoje temos 65. Ontem começamos com o problema de 2 conselhos executivos ao nível da província. Hoje já está garantido um único conselho. Eu penso que aqui há progresso. Se eu disser que é um sucesso, senão vou induzir todos os atores que estão envolvidos a cruzar braços, ficar na zona de conforto e não fazer mais muito, porque já é um sucesso. E não seria testemunhado também 100% de sucesso por essas pessoas, porque isso aqui envolve muitos atores. Mas eu diria que houve avanços, está a haver avanços. O fato de detectarmos aquilo que são as falhas representam justamente avanços na medida em que permite que as pessoas vão corrigindo as falhas de um processo que vai caminhando. Eu acredito que mesmo nas democracias seculares também tiveram esses avanços recuos. Por exemplo, Portugal tem um fenômeno ligado àquilo que chamavam de governadores civis. Esse é um processo que ele está a morrer naturalmente. O processo em si está a transformar, a mostrar a utilidade cada vez menor de figuras como essa. Então, nós vamos fazendo a nossa história, corrigindo onde se mostrar corrigir e mantendo aquilo que tem se mostrado como boas práticas de sucesso. Acima disso, agora há um processo que está em curso, que é o processo de diálogo nacional inclusivo, e um dos temas que está em debate é a questão do modelo de descentralização mais ajustado à realidade moçambicana. Então, aquilo que vai ser o resultado desta discussão toda, eu acredito que vai trazer subsídios, talvez até para melhorar, para mudar de alguma forma aquilo que é um modelo que agora acabamos de corrigir e aquilo que o povo moçambicano vai achar que é o melhor caminho. Então, não vamos nos acomodar no sucesso, vamos ter ânimo para poder trabalhar e cada um dar a sua contribuição neste processo para que possamos todos viver num país de população que seja feliz, né? A felicidade do povo e o bem-estar comum é fundamental para todos. O gradualismo que foi evocado desde a introdução das autarquias no país não mais avançou nos termos em que foram idealizados.
A prova disso é que no lugar de X municípios que já devíamos ter, temos apenas 66. O que é que está a acontecer? Sendo que grande parte dessas, sei que existe uma autarquia sustentável, grande parte pelo menos não são sustentáveis. E hoje há todos os dias queixas de falta de, tanto de remessa daquilo que se chama compensação autárquica. Há dias já aparecia, por exemplo, o edil de Quilmane queixar-se que o governo central está a dever à autarquia algo como 200 milhões de meticais. A questão de exiguidade orçamental, hoje a autarquia naturalmente está naquela situação, naquela posição de poder. E já assistimos greves aqui a colar de funcionários por falta de salário. A exiguidade orçamental não acontece só nas autarquias, é uma questão conjuntural do país e as autarquias vão ressentindo. Se, por exemplo, fazer uma análise daquilo que são as previsões da receita que a própria autarquia estabelece, porque no capítulo, por exemplo, do orçamento das autarquias, tem aquelas receitas que ele vai receber transferido, mas tem aquelas receitas que ele produz. Então, a situação de exiguidade de receitas é conjuntural no país, na medida em que tanto as receitas que recebe poderão sofrer um atraso ou vão sendo à medida que o Estado consegue ter a sua liquidez para poder transferir, mas até aquilo que é a previsão das receitas que ele cobra internamente, se pretender fazer uma avaliação, vai perceber que também não chegou naquele limite que fez a previsão. Outra fraqueza que nós temos encontrado ao nível dos órgãos descentralizados é a própria gestão financeira do ponto de vista de exploração do potencial tributário. Se nós olharmos a capacidade que está instalada para a cobrança, por exemplo, das receitas próprias, ela ainda é deficitária. Existem alguns focos e oportunidades de cobrança de receitas que não são devidamente explorados, porque a própria máquina administrativa municipal precisa se capacitar para melhor aproveitar estes recursos para o funcionamento a benefício do próprio município. Então, é uma questão conjuntural. Consegue perceber que a questão da cobrança de receita no geral, mesmo da própria parte central, que é a autoridade tributária, também tem os seus desafios e são os mesmos que hoje os municípios e órgãos centralizados enfrentam. É preciso perceber que aqueles desafios que hoje aquele órgão do Estado tem para performar uma determinada competência, que amanhã vai ser transferida para um órgão centralizado, eles vão acompanhar também o processo. Então, aí é um processo de crescimento que vai acompanhando. Se eu ir perguntar, por exemplo, o gestor financeiro eu venho do Ministério da Administração Estatal de São Paulo, lá do Ministério, ele também tem os seus desafios. Só que ele, como órgão, não tem essa autonomia é diferente. Também enfrenta os seus desafios. É só se prestar atenção às avaliações que as organizações da sociedade civil fazem daquilo que é o processo de execução, por exemplo, do orçamento, quais são os desafios que as instituições públicas enfrentam. Se olhar para o setor privado, por exemplo, que às vezes fornece um bem ou um serviço ao Estado, também há desafios no sentido de poder fazer o pagamento a tempo, poder fazer assistência, ambas as partes cumprir. Então, é algo conjuntural que nós todos temos que trabalhar no sentido de melhorar. Eu, por exemplo, gostaria de partilhar aqui uma experiência. Em algum momento eu conversei com um vereador da área de finanças de um dos municípios, melhor não citar, que era para não criar aqui. Eu dizia, olha, por que não vai criar uma realidade em que, por exemplo, para eu pagar manifesto, não tenho que sair do gabinete para ir ficar ali. Eu não tenho que sair de casa. Chegou lá onde eu queria chegar. Isso é um incentivo para o contribuinte pagar o imposto. Há condições para montar um sistema desses sem muito investimento. E qual foi a resposta? Buscar um miúdo que está aqui na universidade ali, ele pode montar um sistema para ele poder, eu passar a cobrar, pagar com a empresa em casa. Assim. Sabe, mas eu, só de pensar, agora eu vou ficar ali na fila para pagar.
Nos primeiros dias de pagamento de desembolada. manifesto, já em Maputo, sobretudo, aquilo é uma espécie de uma calamidade, diga-se de passagem. Qual foi a resposta desse vereador? Estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a trabalhar nesse sentido. Sim, então eu estou à espera desse dia. Quando chegar, eu vou ligar. Mas aí, pá, agora facilitou a nossa vida. Mas ele não deu prazos, não. Eu não cobrei prazos. Limitou-se a dizer que estavam a trabalhar nesse sentido. Sim. Diretora Cândida, tendo em conta que o princípio da criação de autarquias, o princípio provavelmente mais importante, é a sustentabilidade econômica. E olhando para aquilo que está a acontecer hoje na realidade, não se pode chegar à conclusão de que algumas das autarquias foram criadas sem sustentabilidade econômica ou financeira garantida e a sua criação terá visado motivações mais políticas e eleitoralistas. Muito bem. Pode até ser o caso. Mas é ali, quando estamos a falar do gradualismo, é uma coisa que eu ia dizer. Uma das coisas que constituiu uma fraqueza neste processo, quando decidimos adotar, foi não estabelecer critérios para esse gradualismo. O que é que significa do ponto de vista de indicadores? No sentido de considera-se que uma determinada unidade territorial de uma dimensão X já reúne requisitos para se transformar quando atingir o nível A, B, C, D, Y, Z. Então, esta sofisticação não caracterizou o nosso processo normativo para efeito. Então, abriu espaço aqui para esses fatores todos que acaba de escrever entrarem em cena. E eles estão lá. Esses fatores todos podiam ter sido dimensionados no sentido de criar um ambiente mais objetivo e permitisse até, mesmo antes de chegar a vez do governo, a Assembleia aprovar, alguém dizer, olha, não, aqui já há condições para ser uma autarquia, então ia reivindicar. E talvez, baseado nesses critérios, havia de ter o direito de se transformar. Então, houve esta fraqueza. Eu acredito que os estudos e as análises vão nos ensinando se o país achar que tem que continuar neste princípio. E é preciso chegar até esse nível, no sentido de estar muito claro definido quais são os critérios que vão orientar o gradualismo no processo de criação. Porque o que acontecia é que não há condições aqui, há condições ali, não sei quantos, e não tem já aquele medidor muito claro para poder saber, assim, de fora para dentro, que, não, aqui este já devia ir, aquele não devia ir. E provavelmente haja locais que já deviam ser autarquias, mas porque também tem alguma aqueles carga, todos os fatores peso. que fez referência, eles estão lá, fazem parte do processo. Agora, outro elemento que eu tenho discutido é que há este pensamento de que o princípio é a sustentabilidade. Daquilo que é a experiência, eu já visitei muitos países em que, por exemplo, mesmo aqui perto na África do Sul, em que o ente descentralizado, por exemplo, ele não cobra a receita, ele recebe. Está a ver? O princípio basilar é a participação. Esta é a questão principal. É que alguém tem que ser parte. O voto é um exercício de participação. Só que por baixo disso já aparecem as questões econômicas. Por exemplo, há realidades em que, por exemplo, o edil, o gestor de uma determinada unidade territorial, ele aparece ali por eleição. Mas, por exemplo, não tem aquela autonomia financeira. Mas ele é que decide o que é que tem que acontecer com o seu povo que lhe elegeu aqui. E ele só aciona o Estado para lhe dar o recurso em função daquilo que ele decide. É diferente de ser o Estado numa economia centralmente planificada, que ele é que define o que é que vai acontecer lá. Mas aquele tem o seu plano e tudo, independentemente de ser essa componente financeira que não é autonomizada. Então, há vários modelos que andam por aqui. Naturalmente, a questão da sustentabilidade é importante. O nosso tempo está esgotado, senhora diretora. E para terminar? Para terminar, eu queria encorajar a todos os que estão no processo da descentralização para, com satisfação e motivação, fazer a sua parte e, acima de tudo, os colegas que, ao nível destes órgãos que estamos a reestruturar, para, com tranquilidade, poderem colaborar e fazer parte daquilo que são as mudanças que devem acontecer. Eles estão diretamente afetados, então, em alguma parte, nós podemos sentir algum receio
que não haja esse receio, mas sim haja vontade de fazer. Como é que um funcionário, por hipótese, que está em Quilimane por força desta reforma, tem de ir trabalhar para Milândia? Como é que esse funcionário vai manter a tranquilidade, senhora diretora? É um exemplo que estou a dar. Podia dar exemplo de um funcionário que está em Lixinga, entretanto, tem que ir para Marupa. Ou outro distrito, por força desta reorientação que deve haver. Há uma responsabilidade que nós assumimos quando entramos como funcionário. Para além de que, se o funcionário se sentir obrigado a fazer uma determinada coisa, ele tem direitos e deveres. E no rol dos direitos e deveres, acredito que ele já sabe até onde pode esticar a corda e até onde não dá para esticar. E há uma figura que estamos a terminar, mas talvez vou voltar a revisitar rapidamente, que se chama de mobilidade. Inclusive, até agora, há pouco tempo saiu um comando a impedir, porque há muito pedido de mobilidade por parte de nós funcionários. Estamos sempre a querer sair de um distrito para outro, de um distrito para a cidade de Maputo, para a província, não sei o que. Isso está lá. Há muitos pedidos individuais de mobilidade. Então, a questão de mobilidade de um funcionário de um ponto para outro não é coisa de outro mundo. Isso já acontece com uma certa regularidade. Então, não vai parecer coisa de outro mundo. Naturalmente, é uma situação nova, ele pode enfrentar um desafio, sobretudo na fase inicial, mas é um desafio que está sujeito a um conjunto de direitos que ele tem que cumprir. Outros até fizeram juramento, para aquele, por exemplo, que está na função. Então, é preciso cumprir. Mas a ideia não é prejudicar ninguém, não é criar embaraços e dificultar famílias. O princípio não vai ser esse. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, diretora. A diretora Cândida Moiano Zonjo foi a nossa convidada hoje para nos ajudar a compreender melhor aquilo que são os contornos da reforma naquilo que é o processo de descentralização em Moçambique, à luz dos acontecimentos recentes em sede do Parlamento, em que foi aprovada uma nova legislação, uma legislação pertinente que altera aquilo que era, portanto, o sistema anterior, isto numa perspectiva de mais atualização à realidade concreta do país. Despedimos com a promessa de voltar proximamente com mais um tema de atualidade para a devida reflexão. Obrigado pela escolha, continue ligado a nós e fique bem.